Pai do Senhor, amém. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela bendição, pela força que está tendo da minha bom dia. Agradecer ao amado irmão que está assistindo este vídeo e ao amado irmão que está neste lugar para podermos juntos ouvirmos aquela que é a palavra do Senhor. O tema que eu trago o dia de hoje é a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, a palavra que eu trago de hoje se encontra no livro de João, livro de 1 de João, capítulo 3, versículo de número 10, que diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então, a palavra de Deus, ela vem nos ensinar, dizendo que nisto é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. E aquele que não pratica a justiça e não ama seu irmão, esse não é de Deus. Então a palavra de Deus, ela vem nos ensinar, dizendo que aquele que serve a Deus, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que é filho de Deus, deve marcar a diferença, ou deve marcar a justiça. Aleluia! Ou essa pessoa deve praticar a justiça. Amado irmão, se você é filho de Deus, você obedece a palavra de Deus, você não vive na injustiça, mas sim você vive na justiça, porque você é filho de Deus, porque você faz a vontade de Deus. Aleluia! Amado irmão, você que é filho de Deus, você deve marcar a diferença. Amado irmão, não adianta você dizer que você é filho de Deus enquanto você não ama seu irmão. A Bíblia ela diz que aquele que não pratica a justiça e não ama seu irmão, esse não é de Deus. Amado irmão, se você é filho de Deus, você pratica a justiça. Vamos ver lá no livro de 1 de João. Livro de 1 de João, capítulo de número 2, versículo de número 6. Diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. A Bíblia diz que todo aquele que faz a vontade de Deus, aquele que diz que eu sou filho de Deus, aquele que diz que eu pertenço a Deus, aquele que diz que eu obedeço a palavra de Deus, deve andar como Jesus andou. Aleluia! Amado irmão, se você é filho de Deus, ande como Jesus. Aleluia! Jesus, ele não praticou a injustiça. Jesus, ele não viveu no pecado. Jesus, ele obedeceu a palavra de Deus. Jesus, ele obedeceu ao seu Pai. Jesus, quando ele desceu sabendo que eu vou morrer para salvar a humanidade. Eu vou morrer para salvar todo o pecador. Amado irmão, quando ele veio, não desobedeceu. Ele viveu conforme a palavra de Deus. Amado irmão, obedeça a palavra de Deus. Amado irmão, faça a vontade de Deus. Creia em Jesus. Você deve viver como Jesus andou. Jesus, ele viveu na justiça. Você deve viver na justiça. Todo cristão deve viver conforme a palavra de Deus. O pecado, Deus, ele condena o pecado. E se você é filho de Deus, não viva no pecado. Se você é filho de Deus, obedeça a palavra de Deus. Siga Jesus. Siga Jesus. Onde Jesus passou, você passe no mesmo lugar, porque você é filho de Deus. Jesus, ele se humilhou. Você também precisa se humilhar. Jesus, ele obedeceu e você deve obedecer. Às vezes as pessoas dizem assim: eu sou filho de Deus. Mas uma coisa é, Jesus, ele somente quer o meu coração, não quer a minha carne. Quem disse? Amado irmão, Jesus até ele repreendeu aos judeus, dizendo que vocês limpam o exterior do corpo, o exterior do corpo, mas o interior ainda está sujo. Vocês lavam o prato por fora, mas por dentro está sujo. Amado irmão,
Não adianta você dizer que é filho de Deus enquanto você vive no pecado. Você está limpado por fora, mas por dentro está sujo. Ou estás no pecado. Todo aquele que vive no pecado não vai entrar no reino dos céus. Jesus, Ele quer que você é santo, assim como Ele é santo. Todo aquele que é filho de Deus, há diferença com aquele que é o filho do diabo. O filho do diabo quer prostituir, mas o filho de Deus quer se santificar. O filho do diabo, ele odeia, mas o filho de Deus, ele ama. O filho do diabo, ele quer viver na prostituição, mas o filho de Deus, ele quer viver com a vida no altar. Amado irmão, você que é filho de Deus, é preciso você marcar a diferença. Por que você precisa marcar a diferença? Porque o seu Pai, Ele é santo. O seu Pai, Ele é justo. Você deve viver na justiça, porque o seu Pai, Ele é justo. O seu Pai, Ele é justo.